realmente cheia para esse culto, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui muito abençoado e edificado. O Senhor vai falar ao seu coração, e a palavra que o Senhor tem para mim e para você está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. O tema da nossa mensagem hoje é o que fazer no dia mau. Como nós devemos nos portar no dia da adversidade, no dia da luta. Eu sei, hoje a minha esposa não falou sobre aqui o Kids, né? Hoje nós não temos o Domingo Kids. Os irmãos sabem, o Domingo Kids é todos os domingos, com exceção ao culto de ceia, que é todo o primeiro do mês. Hoje as nossas crianças participam com seus pais aqui dentro, para aprender o valor, a importância da ceia do Senhor, de estar aqui reunido com a sua família, e também ouvir a palavra do pastor, para estar se identificando com a palavra e crescendo também na palavra. Amém, queridos? Então você, papai, mamãe, tenha um cuidado aí para que o seu filho fique tranquilo, fique calmo durante a palavra, para não atrapalhar o seu vizinho, tá bom? Dê para ele alguma coisa aí que tenha, né, descrição, que ele possa brincar, algo assim, se ele é muito pequenininho, tá bom? Para não atrapalhar o irmão. Ou se você perceber, o seu filho está muito agitado, muito nervoso, pode sair com ele ali fora, dar uma chacoalhada, dar uma aguinha para ele, para ela, ok? Não fique constrangido, pode se levantar e ir ali, para que todos os irmãos possam ouvir e receber da palavra de Deus. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 13 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém, queridos? Veja, quando nós olhamos para essa passagem, onde Paulo está aqui escrevendo para a igreja de Éfeso, e ele está fazendo essa exortação, ele fala algo aqui que é muito importante eu e você nos atentarmos. Ele diz que nós devemos ficar firmes no dia mau. E por que a palavra de Deus ela fala para que eu e você fiquemos firmes no dia mau? Porque esse é o único momento da nossa caminhada, da nossa vida, que nós temos uma grande tendência de desistir, de retroceder, de dar uma resposta errada. Porque quando tudo vai bem, você não tem dificuldades. A questão é que o dia mau nos pega de surpresa. O dia mau, você não espera por ele. O dia mau pode, de repente, quando você sente uma dor no seu corpo, e aquilo começa a te incomodar, e você vai no médico, de repente, o médico vem e te dá um diagnóstico assustador. Uma dorzinha, de repente ele diz, você está com câncer assim assado. Dia mau, você não esperava que aquela dor pudesse ser uma doença tão grave, tão devastadora. Seu chão é tirado, e agora você fica ali muito preocupado. E a tendência de você tomar uma decisão errada é muito grande. De você retroceder nas promessas de Deus, de você arrefecer na sua fé. Acredite, o dia bom todos nós sabemos como lidar. Por isso a Bíblia diz
devemos nos preparar para o dia mau. Quando os ventos mudam, quando a pressão aumenta, quando a chapa esquenta, sabe, quando você começa a receber farpas, torpedos e dardos inflamados do inimigo, nesse dia nós precisamos estar prontos. Pastor, o que de fato é esse dia mau? Sabe, é aquele dia que o inferno inteiro se levanta contra a sua vida. E ele atinge a sua casa, ele atinge a sua família, ele atinge a sua saúde, os seus filhos, seu ministério, os seus objetivos, todos são atingidos. Nesse momento nós recebemos um impacto muito grande. E aí o que fazer nesse momento? Como nós devemos agir nesse momento onde o inferno inteiro se levantou contra as nossas vidas? Você sabe, o dia mau existe, você e eu sabemos por experiência, mas pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. O dia mau vem, e ele vem para todos. Ninguém vai escapar do dia mau. Em algum momento ele vai se dar contra a minha e a sua vida. A questão hoje a ser respondida é: o que fazer nesse dia? Como eu devo me comportar quando as coisas começarem a dar errado? Quando os planos que eu tenho não prosperarem? Parece que tudo está indo na contramão. Primeira coisa que eu e você devemos fazer no dia mau é não desistir. Que é a primeira coisa que normalmente se faz: desistir, retroceder. Olha o que a palavra está dizendo, Efésios 6:11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O Senhor está nos mandando nos revestir com a armadura dEle, para nós ficarmos firmes. É para permanecer. O dia mau não é dia de parar, não é dia de desistir, não é dia de olhar para trás. E quero te dizer, o dia mau também não é dia de tomar decisões. Decisões importantes não podem ser tomadas no dia mau. Pastor, o que eu tenho que fazer no dia mau? Eu preciso me posicionar. Precisamos nos posicionar em Deus e fazer resistência ao diabo. Eu costumo dizer, nós precisamos resistir contra a resistência. O diabo se levanta, o diabo nos resiste, mas nós vamos resistir ainda mais. Porque nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos que o nosso Deus é maior que o diabo. Olha o que o texto aqui está dizendo, está falando das ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Tem uma outra versão que diz contra os ardis de Satanás, ou seja, armadilhas, sutilezas, arapuca, tentativa ali do inferno de gerar instabilidade em mim e em você. Sabe, se você olhar para os livros de liderança, todos eles, sem exceção, dizem que um líder não deveria tomar decisões importantes no calor de um momento. Quando ele estiver ali debaixo de pressão, debaixo de emoções conturbadas. Não, ele não pode. Então você vai ver, o diabo ele entra em cena para que você tome decisões. Ele arma ciladas para fazer você tomar decisão com a cabeça quente. Essa é a sutileza do diabo. Ele põe pressão sobre a sua vida. E ele vai te encurralando, te obrigando a tomar decisões. Quantos casais tomaram a decisão de se divorciar no momento da luta, no momento da crise conjugal, no momento que o cônjuge fez algo que te entristeceu, que te decepcionou, e aí no calor do negócio, você vai lá e fala: eu não quero mais, não quero saber. É tudo que o diabo quer, que você tome decisões nesses momentos. Ele armou tudo para você de maneira muito sutil e você nem percebeu. Você está achando que são homens, quando na verdade são espíritos malignos trabalhando. O diabo sabe que se você tomar decisões debaixo de pressão, você tem grande probabilidade de tomar decisões erradas. Quantos têm dificuldades na vida, e em meio às dificuldades, ao invés de perseverarem, eles preferem desistir, porque eles não estão conseguindo. Se os irmãos puderem pedir para os irmãos que estão lá fora, que não estão com crianças, irem para dentro, para ouvir. Até mesmo os servos hoje, os legendários, cara, aqui, eu vi essa palavra tão importante. Principalmente que eu sei que tem legendário lá que está passando por coisa que precisa tanto ouvir essa palavra. Sabe, a pressão vem, o diabo vai te apertando. Aí esse sentimento aflorado, sabe, no calor ali da circunstância, a sua alma ela é tomada por emoções ruins, que é a sede das emoções, a sua alma, que está recebendo todo tipo de ataque e seta do diabo. E aí vem pensamentos como: meu casamento acabou, não tem jeito para o meu casamento, minha empresa vai fechar, vai quebrar, não suporto mais, não sei o que fazer, essa enfermidade vai me matar, não tem mais saída, o médico já me desenganou, meu filho vai morrer, eu nunca vou conseguir pagar essa dívida, meu discipulado vai acabar, minha célula vai fechar, ninguém vai querer mais liderar, tem ninguém querendo ir para o encontro com Deus. E aí as questões vêm, o diabo vai lançando setas e mais setas, esse tipo de pensamento negativo, de morte, de derrota. Sabe, querido, eu estou hoje aqui para te dizer que isso tudo é uma grande mentira do diabo. O diabo, ele quer que você se veja encurralado num beco sem saída, de cara para a parede. Quantas vezes eu já vi o diabo
falando esse tipo de coisa para mim. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, quando eu comecei a pastorear essa igreja, escutei de tudo que você possa imaginar. Não dá, não tem como, não vai, liderança resistindo, confusão, você não faz ideia. Tudo que eu ouvi eram palavras de derrota. Mas nesse dia eu tomei uma decisão, eu falei, tudo que está sendo falado contrário ao que Deus falou para mim, eu rejeito, e eu fico com a palavra de Deus. Tudo isso é uma mentira do diabo. Sabe, não preciso ficar preocupado, essa obra é de Deus, essa igreja é do Senhor, ela vai avançar, ela vai prevalecer. Eu vejo líderes que olham e falam, minha célula não vai, pastor, não tem jeito. Tudo porque está dando ouvidos ao diabo. Pastor, meu filho não tem jeito, está perdido. Meu esposo, pastor, não tem o que fazer. Não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus. Só quer saber de pinga, de ficar saindo com os amigos, de pescar e fazer bagunça. Ficam replicando o que o diabo está falando. Ficam dando poder para o diabo. Por quê? Porque ele conseguiu invadir a sua alma através dessas setas, e você tem recebido, e tem replicado, e tem anunciado aquilo que ele tem falado na sua mente, quando na verdade você deveria rechaçar. Não aceito. O que o diabo quer? Ele quer que você desista. Ele quer parar você, ele quer parar seu ministério, ele quer parar a obra de Deus em sua vida, ele quer parar o seu crescimento, ele quer que você desista do seu casamento, ele quer que você desista dos seus negócios, que você desista da sua faculdade, da sua liderança, da sua família. É isso que o diabo quer. Ele só está fazendo isso com você, acredite, porque ele sabe que se você continuar firme no Senhor, você representa uma grande ameaça para ele, para o inferno. Ele sabe que se você permanecer no Senhor, o milagre de Deus vai se manifestar, e você vai causar danos terríveis para ele. Quer ver um grande exemplo desses ataques do diabo? Foi Jó. O que aconteceu com ele? Jó viveu literalmente um dia mau. Sabe, no início da minha conversão, eu tinha medo de ler Jó, porque todas as vezes que eu li o livro de Jó, eu falava, meu Deus, e se isso acontecer comigo? Aquilo me enchia de medo, porque eu estava olhando para a palavra de Deus com uma perspectiva errada. Deus não colocou essa história para nos dar medo. Deus colocou essa passagem para mostrar que mesmo em meio a lutas, se nós nos levantarmos olhando para o Senhor, posicionados nele, nós venceremos. Por maior que seja a luta, o Senhor tem o escape, o Senhor tem a vitória. Nós não vamos fracassar, nós não vamos ser derrotados na batalha, porque quem luta as nossas batalhas é o Senhor. Então olhe para Jó, tudo de ruim aconteceu com ele. Num dia, todo o gado dele, da fazenda, foi roubado, e os seus funcionários foram mortos. Depois, no mesmo dia, tudo isso aconteceu no mesmo dia, um incêndio se deu na parte das ovelhas, no pasto das ovelhas. Todas as ovelhas foram mortas, juntamente com os seus pastores. Mas não para por aí. Um novo roubo se dá contra ele, um grupo se dá contra ele, vem e rouba os camelos e matam todos os funcionários que estavam ali cuidando dos camelos. E o negócio só vai piorando.
Depois uma ventania derruba a casa de Jó e mata todos os filhos deles, quando estavam reunidos fazendo ali a comunhão. Todos os filhos. Você consegue imaginar? Mas não parou por aí. A própria saúde de Jó foi atacada, foi afetada. Jó ficou todo cheio de feridas, purulento. Coçava aquelas feridas, ele não podia coçar, ele pegava caco de telha para se coçar. Para piorar, os amigos vieram para acusá-lo, para dizer que ele estava em pecado, que ele estava fazendo alguma coisa de errado. Mas qual que foi a resposta de Jó? Capítulo 1, verso 22, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha a resposta num dia tão terrível. Às vezes nós não passamos nem 5% do que Jó passou, e nós já ficamos chateados com Deus. Já falamos em desistir da igreja. Não, eu estou indo para a igreja, ao invés de melhorar, está piorando. Estou buscando a Deus, mas parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Já viu esse tipo de ditado, de frase? Olha o que Jó passou, e será que ele abandonou a fé dele? Será que ele deixou Deus de lado? Não, muito pelo contrário, ele fez uma declaração que ecoa até hoje, nos nossos dias, Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então o que você precisa fazer no dia mau? Fique firme, meu irmão. Renove o seu espírito em Deus. Tiago capítulo 4, verso 7, a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só tem uma única chance de vencer. Sabe que chance é essa? Quando você desiste. O diabo só pode vencer se você desistir, porque enquanto você permanecer no Senhor, a vitória é certa e é garantida para você. Não há derrota para aqueles que estão em Cristo. Por isso se mantenha firme, renove seu espírito em Deus, não ceda às ameaças e pressões do inferno contra a sua vida, mas permaneça olhando para o Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e repita após mim bem forte. Diga assim: se alguém vai desistir, esse alguém é Satanás. Diga: porque eu sou dos que não desistem. Diga: eu não vou sair do lugar onde Deus me colocou. Diga: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Você pode dizer amém? Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39 diz: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Nós somos aqueles que vai permanecer, que vai seguir em frente naquilo que o Senhor já prometeu e já falou para nós. Então não abaixe a guarda, não chute o balde, não abra mão do seu chamado, não abra mão do seu ministério, não abra mão da sua liderança. O dia mau vai passar e você vai permanecer. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia! Mas em segundo lugar, o que fazer no dia mau? No dia mau, não lute contra pessoas. Isso aqui é tão sério. Essa revelação do apóstolo Paulo sobre o dia mau é algo extraordinário.
Ele fala com uma clareza e convicção de quem viveu o dia mal e sabe do que está falando. Ele chama a nossa atenção para a verdadeira natureza da nossa guerra, dizendo: nossa luta não é contra carne e sangue. Na versão hebraica está escrito: nossa luta não é contra os seres humanos. Contra quem é nossa luta, pastor? Contra entidades espirituais malignas. Preste atenção, é o que você não vê, é o que os nossos olhos naturais não estão vendo. É contra eles a nossa luta. E por isso as pessoas são facilmente alvejadas. Lutar contra o inimigo invisível é complicado, é ou não é? O problema é que ele não é invisível, você que é carnal. Eu e você que somos carnais quando nós achamos que ele é invisível. Mas se você for espiritual, o inimigo não fica desapercebido, não passa desapercebido. Quando ele se levanta, você percebe e você se levanta com mais autoridade ainda. Ele se levanta e ele se levanta para cair. Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Preste atenção, Paulo está dizendo aqui que é contra o pai e a mãe, é contra o esposo, a esposa, é contra o filho e a filha, é contra o patrão, a patroa, é contra o presidente da república, é contra o governador, é contra o prefeito, é contra o seu pastor, é contra o seu líder. Não, querido, a nossa luta é contra os demônios, é contra os principados e potestades, é contra essa entidade maligna. Então veja, qual que é a nossa tendência quando os ataques do diabo vêm? No dia mau, a nossa tendência é procurar um culpado. Você fala, é culpa de fulano, é por causa de ciclano. E é isso que o diabo quer, ele vai lançando setas de pensamentos na nossa mente, para que ao invés de nós lutarmos contra ele, nós lutarmos contra as pessoas. Isso é a culpa do meu cônjuge, estou passando isso tudo por causa do meu filho, miserável. É meu líder que não gosta de mim, é meu patrão que está me perseguindo. Quantas pessoas deixam de prosperar e avançar na vida, porque estão lutando contra o inimigo errado. Sabe, por 7 anos aqui, pastoreando, quantos irmãos perderam a oportunidade de desfrutar do melhor de Deus, porque ao invés de lutarem contra o diabo, começaram a lutar contra mim. Quantos irmãos lutaram contra mim? Porque não perceberam tudo que o diabo estava fazendo. E optaram por achar o culpado. O culpado é esse pastor que veio lá de Vargem Grande. Veio para resolver um problema, mas eu acho que ele não veio resolver não, eu acho que ele veio para piorar. E ao invés de receber como bendito aquele que vem em nome do Senhor, preferiu se levantar contra. E isso enche o diabo de alegria. Isso faz o inferno vibrar. Assim é em todas as áreas das nossas vidas. Enquanto você deveria estar batalhando, pelejando contra o diabo, você está pelejando contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o seu irmão, contra o seu patrão, contra alguém natural, humano. É o diabo desviando a sua atenção. Ele faz a bagunça, já viu? É como aquele menino bagunceiro que toca a campainha na casa e sai correndo. Aí passa uma outra pessoa, a culpa é dele. Esse é o diabo, esse menino bagunceiro. Faz a arte e desaparece. E aí sobra para quem?
sobra para o primeiro que está na frente. Ele faz isso de uma maneira tão sutil, que você acha que aquilo é coisa de gente humana, que aquilo é coisa de homem. Você entenda e os seus olhos espirituais sejam abertos para você lutar contra o inimigo certo. Pare de lutar contra sangue e carne. Em outras palavras, pare de lutar contra as pessoas. Essas pessoas que você acha que são seus inimigos, ore por elas. Ore por elas, não lute contra elas. Ore por elas e Deus vai mudar o cenário. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos que se levantaram contra ele. Ele, ao invés de falar assim, são meus inimigos, o que Jó fez? Orou por eles. Se você vê o que esses caras fizeram para Jó, você vai dizer, não cabe oração, mas é justamente o que deve ser feito, é orar, e não querer lutar contra essas pessoas. Apenas ore. Sabe por que você tem que orar? Porque é quem está por detrás deles que é o seu inimigo, não são eles. Acredite, seu pai pode ser complicado, a sua mãe, ou vice-versa, o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge pode ser custoso, seu patrão, mas acredite, é só o que está por detrás deles. Eles só precisam conhecer o amor de Deus, eles só precisam ser transformados, eles precisam receber o Salvador, o amor de Deus. Então entenda esse modo operante do diabo. Ele ataca você e eu, e depois nos faz pensar que são os outros. E aí a gente fica chateado com todo mundo, mas não consegue sentir uma santa indignação contra o inferno, contra o diabo, contra os demônios. Sabe, Dr. David Martin Lloyd Jones foi um teólogo britânico protestante. Ele faz uma afirmação sobre o inimigo muito interessante. Diz assim: o diabo e todos estes poderes e forças subsidiários que agem sob o seu comando e que se acham sob a sua direção e o seu domínio, têm somente um único objetivo central: destruir a obra de Deus. Quando o diabo caiu, parte da punição que ele recebeu foi ficar confinado dentro de certos limites, e seu maior interesse é pôr em desordem a perfeita criação de Deus. Por isso, a sua tática principal sempre consiste em causar confusão, problemas e caos. Portanto, acima de tudo mais, a sua suprema ambição é separar de Deus o homem e fazer tudo o que está ao seu alcance para impedir o homem de adorar a Deus, de obedecer-lhe e de viver para a sua glória. É isso. Esse é o trabalho do diabo: impedir o homem de buscar pelo Criador, de buscar pelo Salvador, de clamar a Ele, porque o diabo sabe, se o homem encontrar a Deus, ele será liberto e ele será livre, o que o diabo nunca poderá. O diabo nunca mais vai poder ser livre, vai poder viver em liberdade. Ele está confinado, ele é ilegal nessa terra, ele é rebelde, mas os dias dele estão contados, e por isso ele tem trabalhado pesado, diuturnamente, para fazer com que você não ouça a voz de Deus, para fazer com que os seus pais, os seus amigos, os seus patrões,
Os seus conhecidos não ouçam a voz de Deus. Ele não quer que o homem seja reconciliado com Deus. Você precisa ter revelação dessa verdade. Diante desse ataque do inferno, existe uma hierarquia espiritual maligna que trabalha contra a nossa fé, contra os nossos sonhos, contra os nossos projetos, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso ministério, contra a obra de Deus. E aí você vai ver, começa ali pelos principados. Daniel, profeta de Deus, ele estava orando e veio um príncipe da Pérsia e da Grécia para resistir ele, impedir que a bênção chegasse até ele. Esse é um principado, é o primeiro escalão, é um príncipe. Preste atenção, em toda cidade tem um príncipe estabelecido por Satanás para guerrear contra nós. Nós temos aqui nessa cidade, tem um príncipe. Eu já vi uma vez um pastor falando, muito conhecido amigo meu, ele fala, aquele porquinho lá, está lá naquele porquinho. Fala que está naquele porquinho. Eu não sou apegado a essas coisas. Eu sei que tem um capeta mesmo, tem um principado. Se está no porquinho, na galinha, aonde está eu não sei. Eu sei que tem um principado essa cidade. E ele se levanta para isso, para destruir famílias, para impedir com que a graça de Deus entre na casa dos luverdenses. Esses são os principados. Mas depois tem as potestades, que referem-se ali a um certo nível de demônio que produz fortalezas na mente das pessoas. Você vai encontrar principados possuindo pessoas. Você não vai encontrar, principados possuindo pessoas, nem potestades, porque não é a função e o papel deles. Mas tem os dominadores deste mundo tenebroso, que é o terceiro nível, que é representado por aqueles demônios que atuam no nível mais específico e mais baixo. Eles atuam dentro de ambientes, dentro de casas, dentro da igreja, trazendo sedução, trazendo confusão. Também não são os espíritos que ficam se manifestando, trazendo demonização, possuindo pessoas. Mas ele vai trazer confusão, ele vai trazer divisão, ele vai trazer discórdia. São os dominadores. E o último grupo são as forças espirituais do mal. No original, pneumáticos, poneria. Pneumáticos, de onde vem a palavra pneu, e poneria significa alguma coisa que vem do mal, no sentido de depravação, imoralidade, sujeira. Esses são os espíritos que possuem as pessoas. Esse é o nível mais baixo. Sabe o que é interessante? Até o ímpio sabe quando uma pessoa está movida por esses demônios, porque não tem como. Toma o ser da pessoa, toma a pessoa por completo. Por isso é possessão. Por isso, querido, no dia mau nós temos que discernir que nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. E que no reino do Espírito não há neutralidade, não existe situação totalmente neutra. Ou Deus ou o diabo está envolvido na situação, ou os dois. Quantos estão entendendo? Diga amém. É por isso que tem tanta oposição contra as nossas vidas. O que o diabo quer? Que o reino não avance, o reino de Deus não avance, mas seja paralisado ou até mesmo retroceda. Mas o que não vai avançar é o reino das trevas. O reino das trevas vai recuar cada dia, porque você e eu temos esse entendimento, e nós vamos nos levantar na força e no poder do Senhor, e nós vamos lutar com as armas corretas contra o inimigo correto, que são esses demônios. Sabe por que o diabo intensifica os ataques dele sobre a sua vida? Guarde isso no seu coração. O diabo, ele vê a movimentação do céu em seu favor.
Ele está vendo o que eu e você não estamos vendo. E Ele vê toda uma mobilização no céu para te abençoar. Uma bênção está vindo, como estava indo para Daniel. Mas o príncipe da Pérsia e da Grécia resistiu. Então essa bênção está vindo para você. Algo extraordinário, algo grande da parte de Deus. E aí o diabo, sabendo disso, você não está sabendo, mas o diabo já viu. E aí ele se levanta. E aí a necessidade de você e eu nos posicionarmos em Deus e resistir essa resistência, para que a bênção chegue, para que ela não seja ali travada. Lembre-se, está passando por luta, está passando por dificuldade, é sinal que Deus tem algo grande e poderoso para fazer na sua vida. Está difícil? Fique em paz, o Senhor está cuidando. Apenas resista, apenas lute contra o inimigo correto, e você verá a glória de Deus se manifestando, e o milagre se manifestando na sua vida. E eu encerro dizendo para você o que fazer. Em terceiro lugar, no dia mau, você precisa buscar o Senhor como nunca. Dia mau não é dia para desistir, e nem mesmo para lutar contra homens, e nem mesmo para abandonar a presença e a glória de Deus. Pelo contrário, é ocasião para você intensificar a sua busca a Deus. Observe aqui no verso 10. O texto começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Depois o apóstolo Paulo diz que devemos tomar toda a armadura de Deus. Isso significa que quando o dia mau chegar, nós temos que intensificar nossa busca pela presença do Senhor. É nesse momento que nós precisamos buscar mais a Deus. Ao invés de desanimar, ao invés de ficar tristezinho, é nessa hora que você precisa orar mais, jejuar mais, adorar mais, ler mais a Bíblia, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor. Eu gosto de irmãos que quando eu falo assim: pastor, o negócio está complicado para o meu lado, mas eu estou pensando que vou fazer um jejum. Eu falei: esse entendeu, é isso, jejue. Pastor, o negócio, eu estou pensando em fazer uma vigília. Isso, querido, você entendeu. No dia mau, você vai abrir mão do seu sono para buscar mais a glória de Deus. Aliás, você nem vai abrir mão do seu sono. Você vai orar mais é porque você não consegue dormir. Você vai orar porque você não consegue pegar no sono. Você perde o sono de tão atribulado e aflito que você está. Então, ao invés de fazer outra coisa, ir para o Netflix e fazer, sabe, esfriar a cabeça de uma maneira natural, vai mergulhar aos pés do Senhor. Ali você vai encontrar resposta, ali você vai ser fortalecido no Senhor, como o apóstolo Paulo está dizendo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 33 e 34 diz: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Sabe quem que está aqui tomado de pavor e de angústia? Jesus. Jesus está tomado de pavor e de angústia, querido. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Olha que coisa impressionante. O Senhor Jesus enfrentando um dia mau. E naquele dia, ele foi tomado de angústia e pavor. A alma dele se entristeceu profundamente até a morte. Você consegue imaginar? Eu não sei se alguém aqui já teve esse sentimento de angústia sem estar acontecendo nada. De repente você é tomado por uma tristeza, de repente uma angústia vem em você e você fala: mas está tudo certo, meu trabalho está certo, meu casamento está certo, meus filhos está tudo certo, minhas finanças está tudo ok, mas você é tomado de uma angústia. Preste atenção, quando isso acontecer, vai orar. Não pare tudo que você está fazendo, faça como Jesus fez. O que ele fez? Ele foi orar.
Você e eu não sabemos explicar. Quantas vezes eu já tive isso, eu falei assim, será que é alguma coisa que vai acontecer e Deus está me alertando? Quantas vezes eu parei para pensar esse tipo de coisa? Será que alguém morreu e eu senti que alguém morreu? Eu ficava pensando um monte de coisa. Mas passava o dia e nada de fato tinha acontecido. Mas era algo que o Senhor estava me chamando ali para buscar mais a presença dEle, porque eu não sei, eu sei que eu tinha que buscar, e talvez o Senhor deu o livramento que eu nem mesmo vi, que você nem mesmo viu, apenas vai orar, faça o que o Senhor fez. Ele se retirou, ele estava triste, de uma tristeza profunda, até a morte. Imagine, eu consigo, sabe, eu não consigo na verdade mencionar, mas eu já tive esse tipo de sensação, sabe, de sentimento de profunda tristeza, estando tudo em ordem. Então, ao invés de choramingar, ao invés de murmurar, ao invés de falar, ai, o que está acontecendo, sabe, vai buscar forças no Pai, vai buscar ali provisão em Deus. Fala, Senhor, por que está doendo? Por que meu coração está apertado? Por que essa angústia? Está me faltando ar? Senhor, por que eu estou com esse sentimento tão ruim? E você clama a Ele, fala, Pai, me socorre, Pai, me acorde. E acredite, querido, o refrigério virá imediatamente. Todas as vezes que eu tive esse tipo de sentimento, e eu parei de ficar pensando se alguém morreu, se um carro capotou, se alguém vai acontecer uma tragédia com alguém, imediatamente eu fui orar, e aquela angústia vai embora, e meu coração volta a se alegrar. Será que ninguém aqui já teve esse tipo de coisa? Eu acredito que, se não todos, muitos já tiveram esse tipo de... Talvez você só não sabia, ou não fez isso, recorreu ao Senhor e foi orar. Talvez você foi tomar um remedinho. Mas acredite, a oração vai resolver. Não é patológico, é espiritual. Aquele dia mau era de Jesus e de mais ninguém, preste atenção. Tem um dia mau que é seu, é só seu. Os discípulos não puderam ajudar Jesus, assim como ninguém vai poder te ajudar. E escute o que eu estou te dizendo, você vai passar por momentos difíceis, angustiantes, que ninguém vai poder fazer nada por você. O Senhor está chamando você para recorrer a Ele, para, sabe, ter ali um momento de solitude, um momento só, a sós com Ele. O Pai quer ouvir a sua voz, o Pai quer compartilhar coisas com o seu coração, o Pai quer ministrar o seu coração. Eu não sei o que, mas algo Ele vai falar. Ninguém vai poder te ajudar, ninguém vai poder te socorrer, mas o Pai vai te socorrer. Jesus precisou da força do Pai para vencer. Acredite, querido, ao enfrentar o dia mau, saiba que Deus está te dando a oportunidade para que você busque nele a força que vai te levar à vitória, que vai te capacitar para vencer aquele momento terrível. Vigie e ore para não entrar na tentação de ceder às ciladas do diabo. Revista-se de toda a armadura de Deus, porque a palavra diz que o diabo vive nos rodeando, querendo nos tragar. Então nós precisamos estar preparados para enfrentá-lo. E sabe, o segredo está em nos revestirmos com as armas da luz, ou seja, com toda a armadura de Deus. Guarde isso no seu coração, mas guarde isso, não deixa sair do seu coração. Saiba que as armas humanas são inadequadas para destruir o diabo. Nunca saiu da minha cabeça o dia que nós fomos visitar uma família que a mulher estava possessa, quebrando a casa, destruindo tudo, os filhinhos, criancinhas apavorados. A vizinha teve que levar as crianças. E eu lembro que o cara doidão, o cara achando que o marido achando que ia na força dele. E ele via aquela mulher, a sua esposa naquele estado, encapetada, endemoniada, possuída.
E ele pegava assim na cabeça dela e falava assim: eu vou te esmagar, diabo, eu vou dar um tiro na sua cabeça. Eu falava: esse cara é doido, esse cara está achando que revólver mata diabo, esse cara está assistindo muito filme, Motoqueiro Fantasma, sei lá o que mais, mostrar a cruz, achando que não resolve. O que vai resolver é a sua vida aos pés do Senhor, é a intimidade, é saber que há uma autoridade de Cristo que foi confiada a você, e você pode agora colocar as mãos sobre essas pessoas e ordenar para que esses demônios saiam. Mas eu vi a aflição daquele homem tentando lutar contra o diabo. Imediatamente eu falei: tem que tirar ele. O diabo vai dar uma porrada nele, que ele vai quebrar a cara dele no meio. Uma pessoa endemoniada, dependendo da entidade ou do tanto de demônio que tem ali, ele pode matar a pessoa com um soco, com uma porrada. Esse cara, o diabo não fez nada com ele. Imediatamente nós tiramos e fomos orar por aquela mulher, até aquele espírito maligno sair. O diabo é valente, mas até chegar um valente mais valente do que ele. E sabe quem que é esse valente? É o Senhor Jesus. Não somos nós, é o Senhor Jesus. Por isso temos que nos revestir com a armadura de Deus, e não queremos lutar contra o nosso inimigo com armas naturais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3 e 4 diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. As nossas armas são em Deus, são armas espirituais. O Senhor Jesus é o nosso melhor exemplo de como resistir e vencer no dia mau. O que o Senhor Jesus fez no dia mau? Primeiro ele se reuniu com os discípulos no dia mau. Nunca se isole, se reúna com os irmãos. Vai estar na comunhão com os irmãos, vai estar junto, não fique sozinho no dia mau. Segunda coisa que o Senhor Jesus nos ensina, ele foi orar no dia mau. Busque a Deus em oração. Em terceiro lugar, ele ordenou aos discípulos para que orassem e vigiassem. Preste atenção, orar e vigiar é você estar vivendo a vida da igreja, a vida que o Senhor Jesus estabeleceu como cabeça. Ele ordenou a todo o seu corpo que viva dessa maneira, orando e vigiando. Viva a vida da igreja. Viva as disciplinas espirituais dia após dia. Ore, jejue, leia a palavra de Deus, medite nas escrituras, adore, louve ao Senhor, porque o dia mau surge inesperadamente. Nós precisamos estar preparados para não desanimarmos, para não retrocedermos, para não, entregar os pontos e falar: não dá mais, para mim chega. O Senhor está nos exortando: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Fique firme. Se tiver que chorar, meu irmão, chore aos pés do Senhor. Se tiver que gritar, grite diante do Senhor. Mas tire o foco dos problemas e comece a olhar para Jesus. Você pode dizer amém? E não se esqueça, você não está sozinho. Hebreus capítulo 7, verso 25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Preste atenção, o autor dos Hebreus está dizendo: o Senhor Jesus está sempre intercedendo por nós. Você tem alguém à destra de Deus Pai que está intercedendo por você. Você está passando por luta no seu casamento, o Senhor está orando por você e pelo seu casamento. Está passando por crise financeira, o Senhor está orando pela sua vida financeira.
O Senhor está intercedendo por mim e por você, diz a palavra. Você não está sozinho. Quando você ora e clama lá no seu quarto, o Senhor ouve e vê você. Não se desespere, não fique preocupado, apenas descanse no Senhor. Joel capítulo 3, verso 10. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Talvez você não entendeu, em outras palavras eu vou te dizer aqui o que o Senhor está dizendo. Esteja pronto para o combate, porque o Senhor vai lhe dar a vitória. Apenas esteja pronto, fala: Senhor, eu estou em Ti, eu confio no Senhor. Não importa os levantes do inimigo, eu sei que no Senhor eu sou mais do que vencedor. Você pode dizer amém? Eu vou encerrar lendo o mesmo texto que eu comecei no início dessa mensagem. Eu vou te lembrar dessa verdade, eu quero que você guarde isso no seu coração. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler juntos? Pode colocar para nós lá, Efésios, texto inicial. Quero que você se coloque de pé. Nós vamos ler juntos. Os nossos servos hoje, que são os legendários, podem vir aqui à frente, se posicionarem. Daqui a pouquinho vocês já vão distribuir o pão e o cálice. Vamos ler juntos, olha lá. Todos juntos a uma só voz. Vamos lá? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia. Então lembre-se e guarde isso aí na tábua do seu coração. No dia mau, não desista. No dia mau, não lute contra pessoas, lute contra os principados, as potestades, os demônios. No dia mau, se fortaleça no Senhor. Ore mais, busque mais ao Senhor, clame mais, e Ele te socorrerá. A vitória é sua, a vitória é certa, porque você está em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Hoje o Senhor está dizendo para você: eu sou aquele que luta as suas lutas. Hoje o Senhor está dizendo para você: descanse o seu coração. Eu não sei como você entrou aqui, não sei. Se entrou aflito, preocupado, angustiado, mas o Senhor manda te dizer: Ele está cuidando de tudo que você está enfrentando. Você não está sozinho. Ele só está dizendo: clama a mim e eu vou te responder. Me busque, se separe, vá para o seu quarto, ore, clame, e eu vou te dar a resposta. Você não vai ficar sozinho. Essa batalha eu vou lutar por você, e eu vou te entregar a vitória. Você pode dizer amém? Aleluia. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você. Eu quero que você, nesse momento que eu oro por você, coloque as suas lutas, coloque as guerras que você tem enfrentado agora nas mãos do Senhor. Não sei se é contra uma enfermidade, se é uma crise conjugal, se é um problema financeiro, se é um problema familiar, não sei, mas eu quero que você coloque enquanto eu oro por você.
Feche os seus olhos e comece agora a orar. Pode orar aí, só você e o Senhor. Fale para Ele, apresente as suas lutas. Fala: Pai, o Senhor sabe, eu estou passando por isso, isso e aquilo. Está difícil, Senhor, eu estou angustiado, mas hoje eu decido clamar ao Senhor, e eu vou buscar ao Senhor até ver, meu Deus, essa situação se resolvendo, essa situação, meu Deus, se ajustando. Espírito Santo de Deus, meu Deus, eu oro nesse momento por tua igreja. Eu oro, meu Deus, por cada homem, mulher, jovem, adolescente, criança, cada membro, cada visitante. Eu oro por cada pessoa que aqui está. Senhor, muitos entraram aqui, Senhor, com o coração apertado, com dificuldades, ó Pai, problemas que eles têm enfrentado, mas a palavra do Senhor foi liberada. E se essa palavra, Senhor, for recebida no coração, em fé, meu Deus, essa situação vai ser transformada, vai ser completamente mudada. O Senhor está entrando com providência na vida daquele que crê, na vida daquele que diz amém para essa verdade, na vida daquele que não duvida de que o Senhor é bom, que o Senhor é Pai, que o Senhor tem o melhor para cada um deles, apesar dos erros, apesar das falhas, apesar das limitações de cada um deles. Meu Deus, o Senhor só convida cada um aqui a crer nessa verdade. Oh Espírito Santo, que nesse dia de luta, nesse dia mau, os meus irmãos, Senhor, que eles não venham, meu Deus, retroceder, que eles não venham, Senhor, desanimar, que eles não venham, Senhor, desistir. Senhor, que no dia mau eles não venham lutar contra pessoas, mas eles venham lutar contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra esses demônios que têm se levantado, mas que eles lutem confiados no teu poder, confiados no sangue do Senhor Jesus, pois aí a vitória é certa, é garantida. Senhor, que os meus irmãos, ó Pai, no dia mau, eles intensifiquem a busca ao Senhor, e ao invés de ficarem melindrados, desanimados, tristes, chateados, que eles comecem a clamar mais, que eles tenham uma postura de orar mais, de jejuar, de ler mais a tua palavra, de buscar a resposta naquele que pode dar a resposta, e não somente dar a resposta, mas vir com a vitória, em nome de Jesus, ó Pai. Essa é a minha oração por cada um dos meus irmãos, declarando, Senhor, a provisão, a bênção, declarando o favor e a graça do Senhor, em nome de Jesus. Declaro a vitória do Senhor sobre cada um dos presentes aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode dizer amém? Antes dos irmãos distribuir o pão e o cálice, eu quero dizer para você, tem pessoas aqui, o Senhor me mostra, que estão assim: pastor, eu creio nisso, eu creio nessa palavra, mas você está aí no seu coração dizendo: eu não mereço. Eu creio que Deus pode fazer, que Ele pode me dar a vitória, mas eu não mereço, porque eu sou isso, isso e aquilo outro, porque eu fiz isso, isso e aquilo outro. O Senhor está te dizendo nessa noite, preste atenção, você ou vocês que estão com esse pensamento, o Senhor está te dizendo, não é pelo que você fez ou deixou de fazer, é pelo que Ele fez há mais de 2000 anos lá na cruz. Não é pelo seu comportamento, pela sua obediência, é pela obediência dEle. A obediência dEle a ponto de ter morrido, morte de cruz, para te dar a vitória. A vitória Ele garantiu para mim e para você. E Ele diz: apenas creia. E sabe esse comportamento estranho, esse comportamento que você tem pensado que por causa dele você não merece? Fica tranquilo, o Senhor está trabalhando nisso aí também. Ele vai te transformar, Ele vai mudar a sua história, Ele vai fazer de você um homem e uma mulher cheio da glória e do poder e da vida dEle. Você pode dizer amém? Apenas creia, o Senhor tem a vitória para você. Receba essa vitória hoje, aí em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Enquanto nós vamos distribuir o pão e o cálice, nesses minutos finais do nosso culto, adore ao Senhor aí do seu lugar. Os irmãos podem distribuir o pão, o cálice. Você que já é batizado, já desceu as águas do batismo, mesmo que você
pertença a uma outra denominação, você pode ceiar conosco, porque a ceia não é da Igreja Videira, a ceia é do Senhor Jesus. Amém? Se você se batizou, desceu as águas, você está em comunhão com a sua igreja, sinta-se à vontade para participar da mesa do Senhor conosco. Participe alegremente, em nome de Jesus.